Podeis vos assentar, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Paulo aos Coríntios, a igreja corintiana, a igreja coríntia, na verdade, no capítulo 5, versículo 17. Queridos, nós estamos numa série chamada Identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Alguém lembra da primeira? Quem sou eu? Servo, a primeira foi servo de Deus, doulos, a segunda foi filho. 58 mil crianças no ano passado não tiveram o nome do pai no seu registro de nascimento no Brasil. E eu estava pensando, com a irresponsabilidade que o mundo vive, até que foi pouco. 58 mil filhos sem pai nesse país, fora os que têm o nome do pai no documento, mas não têm um pai. E nós temos hoje um pai que cuida de nós em todos os momentos. Terceira resposta à pergunta, quem sou eu? Extremamente importante. Quando alguém perguntar para você quem você é, eu sou Delvacir. Não, Delvacir é seu nome. Giba falou muito bem, pastor é o título. É interessante, você chega numa sala onde tenha 30 pastores, 40 pastores, chega alguém na porta e diz, pastor, 40 voltam para trás. Porque deixaram de ter um nome, de ser uma pessoa, para se tornar um título, um personagem. Quem sou eu? Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura tem tudo novo, ou deveria ter. Este é um dos versículos mais conhecidos e mais citados para quem é novo convertido. Eu lembro que logo que eu voltei para Jesus, sou criado num lar cristão, filho de pastor. Quando eu voltei para Jesus, esse versículo era muito usado por mim, nas igrejas, nos testemunhos, nas pregações. Não usava nas redes sociais, porque não tinha rede social naquela época, né? Rede social do meu tempo de escola era um caderno de recordação, onde os alunos, os amigos escreviam alguma coisa. Quem passou por isso? Só eu? Eu, a Marta, a Sara também, Mas escrevia lá na página do caderno alguma coisa e guardava, e anos depois, primeiro ano de seminário lá em Camaquã, eu tenho uma camiseta branca toda assinada por todos os colegas e professores do meu primeiro ano de seminário em Camaquã, em 1985. Então, são lembranças, mas a gente coloca algumas coisas assim, bem marcantes, e esse versículo, ele é muito citado, ele é muito usado em pregações evangelísticas, em pregações sobre santificação, por pessoas ou para pessoas recém-convertidas. Mas como saber e como provar que você é nova criatura? Falar é fácil. Falar é fácil. É muito fácil falar que é nova criatura. Como você prova que você é nova criatura? Quais são as novidades que torna tudo verdadeiramente novo em mim e em você, quando nós dizemos que somos nova criatura? Quem sou eu? Eu sou nova criatura. Tá bom. Nova criatura em que aspecto? O que é novo em você? Roupa nova? Camisa que eu ganhei de aniversário, né? A irmã Rosa disse que foi da Rebeca e da Mariana. Então, camisinha nova, viu só? Tô bonito? Tô? Hein, Mariana? Tô bonito? Criança é tão inocente, né? Mas essa não se deixou enganar, ela não fez que tô.
Ficou só me olhando assim, analisando. Gostou da minha camisa nova, Mariana? Gostou, né? Então, a camisa nova não faz de mim nova criatura. Um óculos novo não faz de mim nova criatura. Uma igreja nova não faz de mim uma nova criatura. Um país novo não faz de mim uma nova criatura. Uma missão nova não faz de mim uma nova criatura. Quem é uma nova criatura? Queridos, eu anotei aqui, à luz da palavra de Deus, algumas coisas, algumas novidades na nossa vida. A primeira novidade, uma nova criatura tem uma nova mentalidade. Uma nova criatura tem uma nova mentalidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Você só vai experimentar a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, se você tiver uma nova mentalidade, se a sua mente for transformada pelo poder de Deus. Queridos, não são os sentimentos que moldam a nossa vida, não são as crenças que moldam a nossa, não são os sentimentos que moldam a nossa vida, são as crenças que temos em nossa mente, são os pensamentos nos quais nós acreditamos firmemente, baseados na palavra de Deus. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Provérbios 23:7 diz: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina, assim ele é. A mais simples ação sempre se origina em um pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Quando não se pensa, se faz bobagem. Ah, pastor, eu não pensei, fez bobagem. Ah, pastor, eu não refleti, fez bobagem. Vai lá no psicólogo, por que você fez? Sei lá, nem pensei, fez bobagem. Queridos, a nossa mente precisa ser vigiada atentamente. Provérbios 4:23, tende cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nova mentalidade. Nova mentalidade é sinal de nova criatura. A nossa mente é o campo de batalha para o pecado. Todo pecado começa na mente. Há um provérbio popular que diz que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. É onde ele trabalha, nas mentes vazias, nas mentes desocupadas, em quem não pensa no que deveria pensar. Então o diabo tem espaço para trabalhar, para agir e para destruir vidas, famílias, igrejas, comunidades e nações até. Alguns dos mais terríveis campos de concentração do Império Nazista estavam na Polônia, por causa de uma mente doentia, trabalhada pelo diabo, de um homem chamado Adolf Hitler. Alemanha, Áustria, Polônia, os piores campos de concentração estavam nesses países. Tudo isso nasceu aonde? Na mente de um homem sem Deus. Muitos acreditam que o pecado é algo de fora, que chama a nossa atenção. Não, queridos, isso também pode ser verdade, pode se tornar verdade, mas o pecado, a tentação, não é nada vindo de fora pode me seduzir, se já não estiver na minha mente. Eu tenho um pensamento que eu uso com muita frequência: o que se disse bêbado, se pensou são. Eu estava... E tem um monte de gente, não nós que não bebemos, que não nos embriagamos, pelo menos. Eu estava bêbado, eu nem sei o que disse. O que se diz bêbado, se pensou são, já está lá na mente. O que você diz na hora da raiva, você pensou são. O que você disse na hora do descontrole, você pensou quando estava calmo. Você não teve coragem e aproveitou aquele momento para descarregar, para extravasar.
Querido, toda tentação acontece dentro da mente, todo pecado acontece primeiro no pensamento, toda inveja, toda ira, toda mágoa, todo desejo impuro, perverso, tudo acontece na sua mente, na minha mente. Então nós temos que cuidar. Se somos nova criatura, nós temos uma nova mentalidade. Se eu quero transformar a minha mente, ter uma mente saudável, eu tenho que alimentar a minha mente com a verdade. Há tanta coisa para alimentar a sua mente. Eu estava lendo essa semana, há crianças de 4, 5 anos de idade hoje, que se você tirar o celular da mão dela, por um dia, ela tem reações semelhantes a de viciados em drogas pesadas quando estão em abstinência. Você sabia disso? Você sabia disso? Ontem nós fomos num culto, eu e a Marta, à noite, querido amigo pastor Elias, comemorando mais um aniversário, e nós fomos lá prestigiá-lo. Na minha frente tinha um menino, o culto inteiro fuçando no celular. Quando a avó tirou, há 5 minutos antes de acabar o culto, ele ficou tremendo. E eu lembrei do que eu tinha lido nessa semana. Fica enchendo a mente, o pensamento. Há aqueles joguinhos da internet, muitos deles nascidos, gerados no inferno, cheio de maldade, de satanismo, de ocultismo. Nós queremos, queridos, que os nossos filhos sejam abençoados. Nós temos que proteger a mente das nossas crianças, com a palavra de Deus, com a oração, com o conselho, encher com a palavra de Deus. Todos nós sabemos da importância da nutrição. Se eu não alimentar a minha mente, eu também vou ter problemas seríssimos na minha vida espiritual. Alimentar a mente com a verdade, não com os venenos e toxinas da mentira, da maldade, da pornografia, de tudo aquilo que não provém de Deus. O que colocamos na nossa mente guiará as nossas decisões. O que colocamos na nossa mente guia as nossas decisões. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Vai olhar o que você está colocando na sua mente. Olha o que Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Aos Filipenses o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos 8, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. E aos Coríntios, Paulo diz mais uma vez: quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Se você é nova criatura, você tem a mente de Cristo. Se você entregou sua vida para Jesus e não mudou nada no seu pensamento, cuidado, reveja o que você fez e o que você acha que é, reveja a sua identidade. Uma nova criatura, ele tem uma nova mentalidade. Uma nova criatura tem uma nova linguagem. Uma nova criatura tem uma nova linguagem. Tem gente que fala demais, que fala o que não deve. Salomão, em Provérbios, ele disse: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O salmista, no Salmo 34, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Eu creio que todos nós queremos. Cuidado com o que você fala. A língua causa infelicidades, tristezas, arrependimentos, remorsos.
e problemas muito grandes. Tem gente que fica falando muitas coisas sem valor. Tiago diz o seguinte: toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, essa aqui que eu tenho, que você tem, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Mateus, palavras de Jesus: eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. Quem gosta de jogar conversa fora, tome cuidado. Quem gosta de jogar conversa fora, está caminhando para o inferno. Isso é muito sério. Quem gosta de jogar conversa fora, tome cuidado. Toda palavra frívola, sem valor, nós daremos conta. Meus irmãos, Tiago, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Perde-se tempo falando frivolidades, coisas banais, sem proveito, contando anedotas, contando piadinha, fazendo graça, zombando dos outros, falando do pecado alheio, falando dos erros que os outros cometeram, falando da vida dos outros, inventando ou aumentando coisas sobre a vida dos outros, sobre o pecado dos outros, contar mentiras, enganar, iludir, fazer promessas que sabe que não pode cumprir. Tudo isso é coisa da velha criatura. A nova criatura tem uma nova linguagem. A nova criatura fala coisas novas. Queridos, nós tivemos um pleito eleitoral para a presidência da República extremamente complicado, tenso, cheio de acusações e de tudo quanto é baixaria. As eleições terminaram, foi decidido, mas tem gente que todos os dias nas redes sociais continua amaldiçoando pessoas eleitas ou não, com a sua boca, ao invés de orar. Eu vi hoje um pastor, um líder da nossa denominação, acusando o atual governo, e me deu vontade, chegou a coçar a ponta dos dedos, eu desisti de mandar uma mensagem pública, perguntar: você já orou por ele hoje? O apóstolo Paulo diz: eu quero que em todo lugar, em todo tempo, homens santos levante mãos, sem ira nem mácula, intercedendo pelas autoridades. Eu posso não concordar com esse ou com aquele, mas eu tenho que interceder e buscar a bênção de Deus, porque na paz da nossa nação, nós teremos paz. E nós não estamos orando, nós estamos criticando. E quem critica o governo, critica o pastor, critica o pai, critica todo mundo. Então nós temos que cuidar com esse espírito crítico. Isso é coisa de velha criatura. Crítica demais mata. Fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês participem agora. Eu quero que vocês interajam um pouquinho. Você conhece um bom cantor? Quem conhece um... Gente, por favor, essa semana eu estava conversando desse assunto com um pastor aqui no meu gabinete, e eu perguntei para ele assim: você conhece um bom cantor? E o cara: conheço. Eu digo: quem? Aquele Eduardo, colega do Leonardo lá, como é que é o nome daquele cara? Hã? É o Eduardo lá, Não é o Rossi, é o... Ah, Rosa, não, é Eduardo Costa, meu parente, é por isso que eu não quis lembrar, Eduardo Costa. Aí eu digo: tá bom. Você conhece um bom cantor? Quem conhece um bom cantor? Cita aí. Nelson Ned. Você conhece um bom pintor? Aí o cara vem com Eduardo Costa, depois ele fala de Pablo Picasso. Eu digo: opa, melhorou, deu um salto. Você conhece um bom pintor? Cita o nome. Não, Edinho não vale. Falando em pintor de parede, estou falando de artista. Um bom escultor, me ajudem aí. Michelangelo. Um bom escritor.
Érico Veríssimo, ok? Você conhece um bom crítico musical? Cita o nome de um bom crítico musical. Um bom crítico artístico. Um bom crítico literário. Esses caras só sabem criticar, não marcam a história. Tome cuidado, quem critica demais não marca história. Não escreve nada para a posteridade. Não deixa nada. Quantas pessoas criticaram Pablo Picasso, Michelangelo e tantos outros, Leonardo da Vinci. Mas ninguém mais lembra deles. E muito tempo depois, nós continuamos lembrando dos grandes artistas. Construa com as suas palavras, edifique com as suas palavras, abençoe com as suas palavras, deixe uma herança para a posteridade com as suas palavras. É isso que Deus espera de quem é nova criatura. A nova criatura fala coisas novas, mas toda impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Queridos, a Bíblia fala muito sobre o uso da boca e da língua, fala muito da linguagem. Eu já ouvi membro da igreja, dentro desse tempo, conversando comigo, soltar palavrão que quando eu estava desviado eu soltava em boteco. Mas ele fala sem nem ficar vermelho. Parece que no dia a dia é normal. E eu fico pensando que tipo de crente nós temos hoje, que tipo de nova criatura nós temos hoje. Gente mentindo. Você está vendo que é mentira, mas está mentindo. E o pecado é mais grave, chama até a mãe como testemunha. E já teve gente aqui dentro desse tempo que para me contar uma mentira jurou. Não, pastor, eu juro. Aí eu sou obrigado a abrir a Bíblia e dizer, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. No texto que nós encontramos aqui, a instrução apostólica, não se deve nomear-se conversações torpes, palavras vãs ou chocarrices. O que é isso? Torpe é aquilo que entorpece, que causa insensibilidade e indiferença, amortece. A mentira entorpece, você acostuma a mentir e depois você não consegue mais falar a verdade. Você exagera, você aumenta. Eu tenho um primo, quando ele era adolescente, ele passou um mês na nossa casa e ele era campeão para contar histórias. E um dia meu pai falou para ele, olha filho, deixa eu te dizer uma coisa, de 10 coisas que você me conta, 11 eu não consigo acreditar. Ô tio, pelo amor de Deus, não deixa Deus fora disso, que nem Deus acredita no que você diz. É assim. Conversação torpe é aquela que deixa envergonhada, embaraçada a pessoa que é moralmente sensível. As palavras vãs são as que não contribuem, sem sentido, sem utilidade alguma, que só fazem perder tempo. As chocarrices são coisas inconvenientes para um cristão dizer, piadinha de duplo sentido, gracejo maldoso. Cuidado com essas coisas. Para o apóstolo, esse tipo de linguagem não deveria nem sequer se nomear entre o povo de Deus. Isso não tem sido a realidade da igreja, infelizmente. Conversava com um crente, graças a Deus, não é da nossa igreja. Conversando, ele me contou uma história, eu perguntei assim, de onde o senhor tirou essa história? Ele deu um sorrisão, da praça é nossa. Não, pode ser sua, minha não é. Nem sei se tem essa porcaria ainda na TV, não sei. Não estou interessado, não assisto. Aliás, eu não assisto nenhum programa de humor na televisão. Eu acho que eu devo ter alguma coisa aqui desconectada. Eu estou pior que você, Giba. Eu não consigo achar graça naquelas coisas. Eles se rebentam dando risada, eu fico olhando assim, digo, meu Deus, que mundo eu estou vivendo? Graças a Deus, eu sei. Pelo menos tentando viver a dimensão de uma nova criatura. Novela, BBB. Tem crente torcendo e ligando. Que bênção você vai receber assistindo aquele lixo.
E não vou pedir desculpa domingo que vem, pelo que eu estou falando hoje. É lixo, envenena a sua alma. Você não pode vir na quarta-feira orar e buscar a presença do Senhor através da palavra. Mas você pode ficar torcendo pelo BBB e assistindo novela. A travessia, você vai atravessar. Você sabe para onde? Para o outro lado da eternidade. Você estar preparado. Com uma velha mentalidade. Com um velho linguajar. Achando que tem uma nova identidade. Não se iluda, com Deus não se brinca. Eu sei que talvez não seja essa a palavra que você gostaria de ouvir no domingo à noite. Mas é essa palavra que Deus tem para você hoje. Porque é essa palavra que falou no meu coração hoje. Queridos, se não for para transmitir graça, não transmita desgraça. Se não for para abençoar, feche a sua boca. Se não for para edificar, fique calado. Pratique o silêncio. Se não for para incentivar, não detone. Não critique. Não censure. Não faça fofoca. Seja uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Quem sou eu? Uma nova identidade, com uma nova mentalidade, com uma nova linguagem. A nova criatura fala coisas que glorificam a Deus, que edificam os irmãos, que alegram os corações, que motiva e abençoa e anima o próximo. Essa é a nova criatura. Terceiro lugar, a nova criatura tem novos hábitos. A nova criatura tem novos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são ações automáticas, repetitivas, incorporadas à nossa rotina e passam a fazer parte de nós mesmos. Os hábitos são práticas rotineiras que formaram um caminho na nossa mente que não depende mais de uma avaliação ou escolha antes da ação. O nosso cérebro, quem estudou um pouquinho de neurociência, o nosso cérebro, ele forma sinapses. Os nossos neurônios, eles se conectam. E quando você começa a ter uma atitude repetitiva, começa a criar uma sinapse. E um neurônio, para se conectar a outro neurônio, ele leva em média 21 dias. E depois de 21 dias, sabe por que americano gosta muito disso? 21 passos para isso, 21 dias para aquilo. John Maxwell, 21 leis disso, 21 leis daquilo. É para criar a sinapse neural no seu cérebro. E quando cria a sinapse, você não pensa mais, você faz no automático. Você estava aprendendo a dirigir, então você senta atrás do volante, pisa na embreagem, eu tenho que ir soltando devagarzinho, engatei a primeira. E eu vi uma cena alguns dias atrás, muito engraçada. A moça entrou no carro e fez tudo certinho, 4 vezes, e o carro não saiu do lugar. Carro da autoescola. E ela olhou para o instrutor e disse, não sei o que está acontecendo. Ele olhou, deu um sorriso e disse, experimenta ligar o carro. Ela fez tudo certinho, sem fazer o carro funcionar. Mas, então a gente vai soltando, e aquele carro dá aquela... Depois, hoje você entra no carro, você nem pensa, mas criou-se uma sinapse, e você faz no hábito, e você vai tranquilamente. Queridos, na nossa vida é assim, são hábitos. Os recém-nascidos, eles criam hábitos. Se ele chupava o dedinho, a irmã Ângela deve ver lá no hospital quase toda semana, né? O bebezinho nasce já com o dedão na boca, não é assim? É um hábito que já foi criado, criou uma sinapse. E não adianta, a minha irmã mais nova, ela chupava o dedo. Dava para passar quase o dedo dela entre os dois dentes da frente aqui. Teve que fazer cirurgia, cortar a gengiva, de tanto que ela chupava, mas não adiantava. Aí minha mãe inventava, botava pimenta, violeta genciana, nem sei o que é isso, mas, e um monte de coisa, ela continuava chupando o dedo. Era um hábito, tem que ser quebrado. E há hábitos na sua vida que só é quebrado pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo. Senão você não consegue quebrar. Hábitos bons e hábitos maus. Queridos,
Ser nova criatura implica trocar os maus hábitos pelos novos. Alguns maus hábitos: murmurar, reclamar de tudo. Ah, esse calor infernal. Aí Deus manda uma pancadona de chuva. Essa chuva que nem para. Mal começou a chover. Reclama por isso, reclama por aquilo, reclama de tudo. Reclama porque a pregação foi muito curta, reclama porque o pastor pregou demais. Reclama porque o louvor estava ruim, reclama porque o louvor acabou muito cedo. Reclama porque apagaram as luzes, reclama porque não apagaram as luzes. Reclama que o pastor não deixa de me visita toda semana. Reclama que o pastor faz um ano que não visita a minha casa. Vai chegar no céu, vai reclamar que as ruas são de ouro. Ele tem saudade das ruas da Valdete cheias de bola. Não falei nada, vocês não me ouviram falar. Das ruas de pérola cheias de buraco. E vai reclamando de tudo. Você sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque reclamava demais, porque murmurava demais. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos. Falar muito. Eu já falei sobre isso, cuidado. Criticar a tudo e a todos. Debochar, censurar. Procrastinação, deixar tudo para a última hora. Ficar empurrando tudo com a barriga, não assumir compromisso, não assumir responsabilidade. Xingar no trânsito. Aí tem os xingamentos crentes, né? Aquele filho disso, filho daquilo, não serve. Então, você é o incircunciso, filisteu, filho de uma moabita. E aí vai xingando no trânsito, reclama de tudo. Mete a mão na buzina com toda a vontade. Fazer birra. Inclusive na igreja, se não é do meu jeito, eu não quero, não vou mais. Não vou no culto, hoje não vou graças a Deus, o irmão Marco não está aqui hoje. Mas, não que seja ele, para conversar. Aqui não tem esses crentes, mas tem crente que faz birra até no dízimo. Não vou dizimar esse mesmo. O pastor pregou domingo, eu não gostei da pregação dele. Nova criatura, agora domingo que vem não vou trazer meu dízimo. É ceia? Não, é no outro ainda, né? Não vou trazer o dízimo. Se mesmo não vou dizimar, porque eu não estou gostando do tom do pastor. Isso é fazer birra, é mau hábito. Graças a Deus que você não faz isso. E se você que está assistindo pela internet, faz, cuidado. O pecado é o mesmo, virtual ou presencial, não tem problema. Gastar demais, não ter controle financeiro. Os bens que o Senhor te deu, o dinheiro que o Senhor te deu, é para você administrar com sabedoria. Nós temos uma família missionária aqui hoje, querendo ir para o campo e não tem recursos. E tem gente gastando dinheiro em porcaria todo dia. Satisfazendo o capricho de criança birrenta e mimada. Ou gastando dinheiro com o que não pode e não devia. Pornografia. E por aí vai. Desenvolva bons hábitos que edifiquem, te aproxime de Deus. Leia a Bíblia. Ore todo dia. Leia bons livros. Agradeça a Deus. Cante louvores. Eduardo Costa não está entre os cantores gospel que devem ser ouvidos. Testemunhe de Jesus. Compartilhe bons hábitos, desenvolva bons hábitos, crie bons hábitos. Quarto lugar, uma nova criatura, nova mentalidade, nova linguagem, novos hábitos, novos lugares. Novos lugares. Antes de conhecer a Cristo e tornar-se nova criatura, qualquer ambiente ou lugar era permitido. Você podia cair na gandaia, você podia ir na casa da mãe Joana, não tinha problema nenhum. Ninguém se importava com nada, mas você é nova criatura. Você tem que cuidar onde você anda, você põe os seus pés. Há ambientes que não são apropriados para um cristão. Há ambientes que não tem absolutamente nada que glorifique a Deus neles. E a sua presença, a presença de um cristão, de alguém que se diz nova criatura, é um mau testemunho ou motivo para escândalo. A exposição ao pecado e a tentação é grande. Tem lugares que um cristão não deve frequentar. Eu vou no barzinho ali bater um papo com meus amigos. Barzinho não é para cristão. Boteco não é para cristão. Roda de mesa de sinuca não é para cristão. Festa, desfile, refeições dedicadas a santos ou a entidades não é lugar para cristão.
Eu já vi o absurdo de pastores fazer almoço beneficente de igreja evangélica em pavilhões da Babilônia, dedicados e com o nome de santos. Não é para mim. Desfile de carnaval, rodeio, normalmente dedicado à entidade que é padroeira do Brasil, casas noturnas, boate, baile, show musical, não cristão, não são para cristão, casas de jogos, rodas de jogos, não são para cristãos, são novos lugares, não tem tempo para ir na igreja, mas sabe que o churrasco do cunhado só tem bebida, e vai assim mesmo e passa o dia, e atrasa para o culto. Não sei se estou sendo profético ou não, não ando cuidando, não ando seguindo, não ando investigando a vida de ninguém, mas há coisas que precisam ser ditas, seguindo o princípio da pureza moral do cristão. Ele deve evitar tudo que induza ao mal e promova a violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vício de qualquer sorte, descrença, uso de palavrão, de linguagem obscena e muitas outras coisas. Queridos, o cristão não deve se conformar com os valores desse mundo e deve mudar os lugares onde ele frequenta. Os lugares onde você ia não são mais para você. Se você tem uma nova identidade, tem uma nova criatura. E eu finalizo com a quinta característica, com a quinta novidade na vida de quem é uma nova criatura. Nova mentalidade, nova linguagem, novos hábitos, novos lugares e nova perspectiva de eternidade. Nova perspectiva de eternidade. O ser humano sem Deus teme a morte. O ser humano sem Deus tem medo de morrer. Um dos maiores ateus que a humanidade conheceu, um francês chamado Voltaire, ele passou a vida toda dizendo que Deus não existia, que Cristo era um mito. Mas na hora da morte ele gritava: ó Deus, ó Deus, ó Cristo, tem misericórdia da minha alma perdida. Medo da morte. Não existe ateu num avião em queda. Não existe ateu na UTI de um hospital. Não existe ateu num prédio ou num avião cheio de terroristas. Não existe ateu quando uma arma está apontada para a sua cabeça. Sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para viver. Eu e você fomos criados para viver. Nós não fomos programados para morrer. Eu falei há pouquinhos dias aqui, vou repetir isso. Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim, Ele não colocou um anjo, nós temos que ler a Bíblia corretamente. Ele não colocou um anjo para guardar a entrada do jardim. Ele colocou um anjo com a espada de fogo para guardar o acesso à árvore da vida, porque o homem havia perdido o direito de viver eternamente. Não era o jardim a questão, era a árvore da vida, era viver em perpétuo estado de morte, porque ele havia morrido espiritualmente. E se o homem continuasse tendo acesso à árvore da vida, ele continuaria vivendo eternamente, ele não morreria. Então Deus coloca um querubim com uma espada de fogo para impedir o acesso do homem à árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente. E o homem que foi criado para viver, ele tem medo da morte. Tem gente que não sabe para onde vai. Ele não sabe qual é o seu destino eterno. Ele não conhece a palavra de Deus e as suas promessas. Ele tem incerteza, ele tem dúvidas, ele tem medo do desconhecido. Essa perspectiva, ela é mudada pela palavra de Deus. Onde você passará a eternidade? Eu sei. João 14 me responde: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você sabe para onde você vai na eternidade? O dia que o seu corpo tombar e você for depositado, seu cadáver for depositado numa tumba fria no cemitério,
Você pode mandar pintar lá, pode mandar esculpir na lápide do seu túmulo. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O cristão tem uma nova perspectiva de eternidade. Ele sabe que a morte não é o fim, mas é o começo, é a promoção para uma nova vida, para uma vida eterna. O cristão sabe que estará no céu, na presença de Deus. O cristão sabe que a dor e o sofrimento do presente não se compara à glória do porvir. Em lugar de dúvida, o cristão tem a fé. Em lugar de medo, ele tem a paz. Medo, né, Giba? O cristão tem a paz. Esse é um medo que nenhuma síndrome de pânico arranca do coração do salvo. Posso estar passando os piores momentos da minha vida aqui, mas um dia tudo isso vai ser passado. Eis, ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou nova criatura. Ricardo, alguma coisa aqui para nós. Eu sou nova criatura. Como nova criatura transformada pelo Senhor, transformada pelo poder redentor da cruz do Calvário, eu tenho uma nova mentalidade. Eu tenho uma nova linguagem. Eu tenho novos hábitos, eu frequento novos lugares, e eu tenho uma nova perspectiva de eternidade. Eu não sou mais quem eu era, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais uma velha criatura, eu não sou mais dominado pelo pecado, eu não sou mais manipulado por Satanás, eu sou uma nova criatura, recriada, refeita, regenerada, transformada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A minha vida é uma nova vida, e a novidade de vida inclui a nova mentalidade. O que tem ocupado o teu coração, a tua mente? A nova vida tem uma nova linguagem. Como tem sido o teu linguajar? A nova vida, a nova identidade tem novos hábitos. Você continua cultivando os velhos hábitos pecaminosos? A nova vida, a nova identidade te leva a novos lugares e a uma nova perspectiva de eternidade. Você tem vivido uma nova vida? Quem sou eu? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a pergunta que eu te faço nessa noite é essa: você é uma nova criatura? Olhe bem, eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja, ou você que nos assiste pela internet, se você é membro de qualquer outra igreja. A pergunta não é essa, a pergunta é outra: você é nova criatura? Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo. Eu sou crente, que bom, até o diabo é. Eu sou membro da Igreja Batista Independente Pérola, que bom, glória a Deus. Você é membro da melhor igreja da cidade. O dia que eu pensar diferente, eu vou pastorear outra, vou congregar noutra. Mas não é isso que eu estou te perguntando.
Eu quero saber se você está em Cristo. Ô pastor, até cargo eu tenho na igreja, também não perguntei isso. Só tenho uma responsabilidade maior e não ganha nada para isso. Eu sou músico da igreja. Legal, continue assim, Deus te abençoe, mas não é essa a questão. Sou membro fundador dessa igreja, que bênção. Glória a Deus, tinha que começar com alguém, foi com você, fazer o quê? Tinha outro, amém. Estamos aqui depois de 23 anos, glória a Deus. Obrigado por tudo isso, por todo esse tempo aqui. Mas não é isso que eu estou te perguntando. A minha pergunta é essa: você é nova criatura em Cristo Jesus? Ah, meu Deus. Ah, Deus. Ensina-nos a ouvir a Tua palavra, a entender a Tua palavra, a permitir que o Espírito Santo baixe essa palavra até o nosso coração. Inunde o nosso coração, inunde o nosso coração com a Tua palavra e que ela faça um efeito poderoso e transformador. Nós estamos cansados de brincar de igreja, nós estamos cansados de brincar de ser crentes, nós estamos cansados de brincar de participar de culto, nós estamos cansados da velha identidade, da velha criatura, e nós queremos ser nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa igreja seja, Pai, uma igreja de gente nova, de novas criaturas, de gente transformada, que tem uma nova mentalidade, que tem um novo linguajar, que tem novos hábitos, que frequenta novos lugares e tem uma nova perspectiva de eternidade. Ensina-nos a ser verdadeiramente novos e que tudo seja novo na nossa vida. Trabalhe essa palavra no coração de cada crente no decorrer dessa semana. Trabalhe essa palavra no coração de cada um de nós, a começar com o meu coração, no decorrer dessa semana. Que nós sejamos não apenas impactados, mas perturbados pela Tua palavra, para que nós nos tornemos novas criaturas em Cristo Jesus. Olha para cada pessoa aqui e transforma-nos. Que a gente possa sair daqui dizendo: eu assumi uma nova identidade. Eu não sou apenas servo, eu não sou apenas filho, eu também sou uma nova criatura, para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida, em nome do Senhor.